Vamos dar então início à abertura desta sessão desta noite. Estamos então ainda a informar que estamos a transmitir live no Facebook, no perfil da Associação Saúde com o Coração. Eu penso que estou a dizer isto bem, se não agradeço o suporte dos nossos diretores que corrijam no chat, se for caso disso, mas eu penso que estamos sim a partilhar em direto no Facebook do grupo Associação Saúde com o Coração. Se ainda não está nesse grupo e se é recém-chegado à Associação Saúde com o Coração, peça ajuda à pessoa que o convidou para poder entrar nesse grupo e poder assim participar e poder partilhar com todos o live que estamos a dar início justamente neste momento. Ora bom, vamos então prosseguir. Já falei do tema desta noite, já falei das nossas convidadas que irei apresentar mais à frente. Dizer que estamos aqui pela Associação Saúde com o Coração e o tema de facto é ajudar em comunidade. Estava no convite, dar suporte em comunidade. Somos uma associação que tem por missão chegar às pessoas com aquilo que será hoje aqui falado como os 5 elementos para uma saúde a 100%. São de facto estes os 5 elementos que têm que ser devidamente cuidados, alimentados, nutridos. Cada um destes 5 elementos tem exatamente o mesmo valor de importância e por isso quer a alimentação consciente ou a nutrição consciente, quer a prática da atividade física, quer a prática de uma ótima gestão do nosso stress, da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. Fazer um correto detox, ter o cuidado de beber pelo menos 1,5 litro de água por dia e complementar uma nutrição que deve ser uma nutrição saudável, consciente e ótima, mas que, infelizmente, com as práticas da agricultura industrial que se conhecem, com a poluição, com tudo o que se está a passar, esses alimentos já são comprovadamente curtos no que troca à entrega de nutrientes, dos nutrientes dos quais nós necessitamos diariamente. Para isso é preciso sim um 5º elemento que, como eu disse, tem igual valor aos anteriores 4 elementos. E esse 5º elemento é a suplementação adequada. Para esta suplementação adequada, a Associação Saúde com o Coração elegeu um parceiro especial. Esse parceiro especial é justamente o laboratório Duolife. O laboratório Duolife é um laboratório farmacêutico polaco. Este laboratório está devidamente regulamentado à luz daquilo que é a União Europeia pelo certificado ISO 22000, pelo certificado HACCP e pelo GMP, Good Manufacturing Practice. É um laboratório que tem 2 fábricas próprias, uma de suplementação orgânica em Cozzi, que os vários membros do Comitê de Profissionais de Saúde que estão aqui semanalmente a fazer esta apresentação, tivemos o privilégio de visitar e de conhecer localmente. Então temos uma fábrica de suplementação orgânica em Cozzi e uma fábrica de cosméticos em Lodz, 2 cidades na Europa. Esta empresa, este laboratório farmacêutico, lançou-se a partir da Polónia em 2013. Apesar de se ter lançado recentemente, já são muitos os prémios e as distinções. Por isso, vamos fazer este ano 8 anos, a Duolife vai celebrar este ano 8 anos e vejam as várias distinções, prémios e os vários certificados. Estamos a falar de qualidade, de segurança, o certificado verde e ainda o certificado FDA, Food and Drug Administration, que permitiu à Duolife, para além de desenvolver e promover este conceito de saúde com os 5 elementos e a sua suplementação incluída pela União Europeia, chegou também e tornou possível a distribuição quer nos Estados Unidos da América, quer no Canadá. Destaca ainda aqui o prémio do Instituto da Fundação de Cardiocirurgia da Polónia, é de facto o laboratório que recomenda como suplementação orgânica e natural é o laboratório Duolife, tal como o Instituto de Profilaxia da Polónia. Portanto, reparem que não sou eu que estou a dizer, são de facto estes certificados e estes prémios, estas distinções que atestam a qualidade deste laboratório científico que nós costumamos dizer, por definição, que é de facto um laboratório fora da caixa.
Um laboratório que recentemente foi pioneiro, um laboratório de suplementação europeu, que é de facto pioneiro a obter o certificado Clean Label. Clean Label, traduzido à letra, fala na etiqueta limpa, fala na transparência da informação no que toca a tudo o que está dentro de cada um dos suplementos, está escrito na etiqueta, e porque a Duolife não quer deixar de fora nenhum dos seus países da União Europeia, está neste momento traduzido em 15 línguas a informação que diz respeito a uma transparência na íntegra ao conteúdo que está em cada suplemento. Então, o certificado Clean Label é mais um valor acrescentado ao nosso laboratório. Este laboratório, além da sua fábrica própria ou das fábricas próprias, tem também o seu próprio conselho científico. Este conselho científico conta com 10 elementos, ele é encabeçado pelo Dr. honoris causa Piotr Kardash. Piotr Kardash, que já nos deu formação, quer em Portugal, presencialmente, quer na Polónia, onde quer a Comissão de Profissionais de Saúde Independentes de Portugal, quer todo o grupo, toda a comunidade da Associação de Saúde do Coração que saiu de Portugal e de outros pontos da Europa para se reunir na Polónia e aprender e desenvolver-se em termos de desenvolvimento pessoal, que é outra dos focos da Duolife, é justamente o desenvolvimento pessoal. No âmbito dessa formação tivemos o privilégio de ter formação direta com o Dr. Piotr Kardash, que se disponibilizou a responder às perguntas dos profissionais de saúde independentes que se deslocaram precisamente para isso. Ou seja, este conselho científico conta com 10 elementos, professores catedráticos na área da medicina, na área da farmácia, na área da bioquímica, e tem aqui uma grande mais-valia: ele suporta os conceitos da Duolife que vão conhecer já a seguir, suporta em medicinas ancestrais, como é o caso da medicina tradicional chinesa e da medicina ayurvédica. Isto fala-nos daquele conceito da Duolife ser de facto um laboratório fora da caixa, uma vez que, para além de ter o objetivo de educar as pessoas naquilo que são os 5 elementos para uma saúde a 100%, exige de si próprio, ou seja, este laboratório tem um grande nível de exigência no que toca à qualidade e à segurança, como já viram. Temos 5 princípios. O princípio dos 0 conservantes: não existem substâncias geneticamente modificadas, são utilizadas apenas embalagens de vidro para as fórmulas líquidas, ou seja, embalagens de vidro farmacêutico. É utilizado o método IHHP, alta pressão, baixa temperatura, respondendo àquilo que é o conceito de processamento mínimo. Porquê são estas 4 regras? Porque são utilizados, o 5º princípio, apenas alimentos maduros, colhidos na época. E eu faço sempre questão de dizer estas palavras com espaço e devidamente sublinhadas, porque a Duolife de facto se destaca ao escolher fazer os seus suplementos recorrendo apenas a alimentos maduros colhidos na época, porque são alimentos vivos e é isso que o corpo sabe ler, é a informação de alimentos vivos que chega ao nosso corpo, e é isso que faz de facto a diferença na maneira como o corpo tira imediatamente proveito daquilo que vem recorrer aqui à nossa Duolife. A gama de suplementação tem vindo a crescer desde 2013, como podem ver na imagem. Semanalmente já foi aqui apresentada devida formação para uma apresentação detalhada, quer das fórmulas líquidas, que podem ver as cores das nossas garrafas, que dizem respeito à prevenção e manutenção da qualidade de saúde, quer das fórmulas médicas, que são suplementos que têm por objetivo oferecer uma ferramenta extra ao desafio que a pessoa atravessa daquela área em particular. Por exemplo, se são alergias, vai ouvir falar hoje do Borlis Pro. Se quer controlar, por exemplo, o seu stress, a sua ansiedade, vai ouvir falar do Pro Relaxin. Se precisa de ajuda com dores crónicas, vai conhecer aqui o Pro Migran. Por isso, repare que hoje irá conhecer vários suplementos que vão ser apresentados naquilo que será a prevenção e o tratamento e regeneração da Covid-19. Ou seja, há formação gravada, por isso está aqui hoje pela primeira vez, não irá conhecer
todas as gamas em detalhe, nomeadamente a gama alimentar ou a gama cosmética, vai sim conhecer vários dos suplementos das fórmulas líquidas e das fórmulas médicas. Mas, como eu disse, se está aqui pela primeira vez, existe uma formação gravada e vai ter acesso a ela, pedindo apenas à pessoa que o convidou que lhe faculte essa informação. Termina a apresentação da Dual Life com um princípio que é de facto fundamental, a somar a tudo o que é importante e fundamental, que já foi dito anteriormente, e que é o princípio da sinergia que a Dual Life utiliza na elaboração dos seus suplementos. Os suplementos são devidamente testados e são devidamente escolhidos os ingredientes de forma a serem complementares e a potenciarem os seus benefícios dentro do nosso organismo. Ou seja, 5 mais 5 no nosso corpo vão fazer a conta de 25. Por isso, os suplementos que vai conhecer são de facto potenciados pelo facto de usarem a sinergia, quer para potenciar os benefícios, quer para evitar que eles se anulem. É preciso saber fazer isso também e a Dual Life sabe fazer exatamente isso. Por isso, sem mais demoras, vamos agora sim entrar e vou chamar a nossa primeira convidada de hoje, doutora Maria Almeida Santos, e para isso vou precisar que lhe seja dada a voz, por favor. Doutora Maria Almeida Santos, muito boa noite. Eu vou parar a partilha do ecrã para poder encontrar. Uau, sala cheia, já estamos com 93 pessoas em sala, parabéns, fantástico, parabéns pela escolha de estar aqui, isto é uma sessão maravilhosa, eu estou feliz da vida de termos sala cheia, fantástico, tanta gente vai receber uma formação maravilhosa. Doutora Maria Almeida Santos, fica já com o seu microfone, eu já lhe pedi para poder, pode clicar agora, doutora Maria Almeida Santos, faz favor. Temos que clicar uma de cada vez. Agora. Ora. Agora sim. Já me conseguem ouvir? Já conseguimos ouvir. Doutora Maria Almeida Santos, muito boa noite. Boa noite a todos. Vou já dar aqui a voz também. Ok. Agradeço muito boa noite. Os presentes, portanto, de Portugal, continental, ilhas e todo o mundo. Portanto, eu sou de medicina tradicional, medicina geral e familiar. Portanto, aqui estou para vos dar um bocadinho da minha experiência a nível desta pandemia que tanto nos tem dado preocupações e, infelizmente, tantas perdas. Vamos falar do Covid-19. Covid-19, o que é o Covid-19? Covid quer dizer corona, vírus, de doença e do ano 2019. Portanto, nós estamos aqui a falar de uma doença. Temos aqui uma fotografia aqui de um vírus. Esta doença é provocada efetivamente por um vírus do grupo do coronavírus. Estes vírus normalmente costumam dar infecções respiratórias e tipo inicialmente o síndrome gripal que nós conhecemos todos os anos e posteriormente pneumonias e outras patologias graves que iremos abordar aqui mais à frente. Em relação, o que é que isto quer dizer? Este Covid-19 é provocado, ouve-se também muito falar do SARS-CoV-2. O que é que isso quer dizer? SARS quer dizer que é um síndrome respiratório agudo grave, portanto, e provocado pelo coronavírus 2. Então, quais são as doenças? Vamos passar então, doutora Teresa, às doenças que este coronavírus nos traz. Nós temos vários tipos de sintomas. Atualmente, eu já acrescentei aqui vários em relação às últimas sessões, visto que ultimamente temos várias estirpes que apareceram, nomeadamente a inglesa, a brasileira, da África do Sul, e portanto há aqui uns sintomas que não são tão comuns, ou pelo menos não eram tão falados, quando no ano passado apareceu de facto o coronavírus, portanto a Covid-19.
Os primeiros sintomas que apareciam em várias línguas, inclusive que nós tínhamos no centro de saúde em português, inglês e chinês, eram os sintomas mais comuns, que era a febre, a tosse seca e o cansaço. E situações mais graves, falta de ar. Ultimamente, esses sintomas comuns mantêm-se, a percentagem na febre ronda aos 80%, e depois na tosse seca vai 70% e tal, e portanto vamos baixando até, portanto, sintomas menos comuns. Esses sintomas menos comuns, ultimamente, pelo menos este ano, ou na terceira vaga, têm-se tornado efetivamente mais frequentes, nomeadamente a tensão de dores musculares, as dores de garganta, a diarreia, a conjuntivite é menos frequente, uma percentagem mínima, 1%, as dores de cabeça têm vindo a aumentar, a perda do paladar e olfato, que também eram já alguns sintomas comuns, mas que neste momento, de facto, já não são assim tão comuns como eram em alguns casos no início, as irritações na pele ou descoloração dos dedos, das mãos e dos pés. Portanto, estas variantes, de facto, preocupam-nos porque aparece outra sintomatologia e se neste momento nos aparecer, como acontece agora frequentemente em urgências, utentes com uma dor de garganta, com uma dor de cabeça, estamos na altura do inverno, em que temos de facto também os síndromes gripais, e, portanto não têm aquelas queixas que são mais comuns, a febre, a tosse seca, o cansaço, como imaginam, o que é que nós fazemos neste momento nas clínicas e, portanto, em muitos consultórios, medimos primeiro a temperatura. Ora, se o doente aparece, e já aconteceu alguns casos de doentes meus que apareceram no hospital com dores de cabeça, vulgarmente conhecido por cefaleias, e dores de garganta ou diarreia, e não têm febre, enfim, ficamos assim um bocadinho inicialmente, quando começaram esses sintomas. Alguns destes utentes, de facto, não foram para a linha Covid, foram para a urgência normal e, posteriormente, como a situação continuava com muito cansaço, quando se foi pedido o teste de Covid, aconteceu com alguns doentes meus, de facto, eles estavam Covid positivos e não foram para a área Covid. Nestes sintomas, portanto, nós temos a medicação, nos casos da febre antipirética, da tosse seca, também os antihistamínicos, portanto, e qualquer um destes sintomas, portanto, tanto os comuns como os menos comuns, há sempre uma situação que é muito importante nos nossos doentes, que é fazer uma alimentação consciente, muito cuidada, uma boa hidratação, fazer, por exemplo, soro fisiológico pelo nariz, fazer beber bastante água ou chás, fazer repouso, sobretudo aqueles utentes que têm tensões e dores musculares, devem repousar. Quando nós temos também um síndrome gripal, parece que há pessoas que dizem que parece que eles estão a partir as pernas, portanto, têm realmente um cansaço extremo. E temos que fazer uma situação também que é muito importante neste momento, é a gestão do stress. Nós ficamos muito ansiosos, as pessoas ficam demasiado ansiosas, têm dores de cabeça, não sabem muito bem para onde se há de orientar, portanto, muito cansaço, e temos também que fazer, então, dar a estes utentes um apoio para gerir o seu stress. Também temos aqui, importante, isso faz parte dos 5 elementos que a doutora Teresa acabou de falar, que é a suplementação. E nós podemos, efetivamente, ajudar com que os utentes com alguma suplementação adequada consigam mais facilmente, portanto, melhorar as suas queixas, a sua sintomatologia. Já vamos falar aqui um bocadinho mais à frente. Em relação aos sintomas mais graves, esses utentes, muitas vezes, já aconteceu doentes que no início, portanto, nós temos, portanto, entre o início da infecção pelo coronavírus até às queixas, podem decorrer, em média, portanto, de 5 dias. Pode ir de 2 a 14 dias, mas a média neste momento ronda os 5 a 7 dias até aparecerem as primeiras queixas, depois de ter estado em contato com alguém infectado. E, portanto, muitas vezes aparecem, de facto, estes sintomas mais ligeiros. Em situações mais graves, portanto, quando realmente todos estes cuidados que nós temos, a situação não estabiliza,
pode realmente progredir para situações muito mais graves, que é a dificuldade respiratória, portanto, a falta de ar, e a situação aparece porque as pessoas normalmente têm uma baixa de oxigênio, por isso têm mesmo que ser hospitalizadas para fazer oxigenoterapia e em situações mais graves realmente serem ventiladas. A pressão ou dor no peito, não é a parte que realmente nós temos falado mais, é a parte respiratória, mas há muita gente que tem também situações cardíacas, patologias miocárdicas, portanto, inflamações do miocárdio, miocardites, e a perda da fala ou capacidade motora. Também vocês têm visto também muitos casos que de facto estiveram internados, ou até mesmo quando vão ao hospital é porque de facto têm uma capacidade motora reduzida, já não conseguem andar. Porquê? Porque há realmente uma situação que pode afetar os músculos, que é o síndrome de Guillain-Barré, portanto, que enfim, alguns podem ter ouvido falar disso, não? Portanto, que pode ser realmente uma situação também complicada. Estes utentes necessitam de hospitalização. Na hospitalização nós temos várias situações. Podem realmente haver recuperações, felizmente a maior parte deles recuperam, e portanto depois têm que novamente fazer os cuidados dos 5 elementos, uma alimentação consciente, uma hidratação, enfim, a gestão do stress, as pessoas ficam um bocado traumatizadas por terem estado internados, é isso, quem passa por isso tem o trauma de ter sido ventilado e temos que trabalhar essa parte, portanto temos então a situação que será posteriormente para fazer uma regeneração de todo o organismo, que na altura esteve bastante debilitado, portanto temos os utentes que entram em insuficiência respiratória, porque essas situações são muito graves, e da falência de outros órgãos, nomeadamente aqui temos falência de rim, cardíaca e podem, infelizmente, levar à morte. Ultimamente, nesta terceira vaga, enfim, chegamos aos 300 e tal mortos, o que de facto é uma situação bastante complicada, portanto, de gerir. Portanto, em relação a esta situação, antes aqui nós temos, eu há bocado falei na regeneração, porquê? Porque temos aqui um síndrome pós-Covid. Está estudado, já está de facto neste momento divulgado, e este síndrome pós-Covid, o que é que normalmente os utentes se queixam? Os que recuperam dessa situação, muitas vezes ficam com uma fadiga física e mental profunda, ainda durante uns meses. Em alguns casos têm umas dores, portanto, se não for também, se essa regeneração não for suficientemente bem acompanhada e feita, portanto, todos os elementos não forem devidamente também utilizados nesta regeneração, há doentes que ficam com situações crónicas, em alguns casos dores crónicas, uma fraqueza muscular grande, portanto já faz parte da fadiga física, alguns casos dificuldade em respirar, que podem ser algumas vezes também porque as pessoas estão muito ansiosas e qualquer situação que não se sintam bem, têm essa dificuldade em respirar. Sentem-se com alguma dormência nos membros inferiores, membros superiores, têm dificuldade na concentração, sobretudo aqueles utentes que tiveram dores de cabeça, alterações na pele, portanto, têm várias, e nomeadamente também a nível da garganta, doentes que têm algumas infecções posteriores ao vírus, que também é frequente noutros vírus, portanto, que é candidíase também, tem alguns inchaços a nível dos membros inferiores, portanto, quando há miocardites, os utentes têm dificuldade, de facto, em haver uma melhoria do retorno venoso e ficam com alguns inchaços, sobretudo a nível dos membros inferiores, também podemos ajudar a recuperar. A sensação de queimadura nos pés e mãos, portanto, tem a ver também com, como acontece com os diabéticos, parece que realmente estão a queimá-los, tem a ver com a parte de condução, portanto, do sistema nervoso e a parte a nível do nervo. Aqui, em relação a esta situação, temos porque é que o Covid afeta as pessoas de forma diferente. Vamos aqui a ver que há as mais comuns, menos comuns e as graves. Neste momento há vários estudos a decorrer a nível mundial e um deles, portanto, que eu agora vou referir, por exemplo, aqui em Portugal, no Hospital Correia Cabral, também, e o que neste momento estamos vários tipos, enfim, em 4, mas
O que se pensa é que o vírus entra no organismo através de uns receptores, que são os receptores ACE2, e que esses entram a nível do tecido pulmonar, portanto, que podem provocar depois, posteriormente, uma pneumonia. Estes receptores têm tendência a aumentar com a idade. Também, e portanto, quando eles entram a nível da parte do sistema pulmonar, criam realmente uma inflamação a nível dos alvéolos, portanto, atua a nível inflamatório. Em relação aos jovens, também alguns estudos acham que os jovens, portanto, têm uma resposta imunitária mais rápida, portanto, ao combate ao vírus. Em relação aos idosos e às pessoas com doenças já pré-existentes, temos realmente um sistema imunitário que é mais disfuncional e que, de facto, vai provocar uma maior tempestade de citocinas e uma maior inflamação. As citocinas provocam uma maior inflamação. Em relação a outros estudos também que estão a decorrer, portanto, estava aqui um deles, por exemplo, a doutora Silva, que eu estive a ler há pouco tempo, a nível, portanto, da Universidade Brasileira, é também em relação à importância dos nutrientes, de vitaminas, portanto, que são aliados da nossa imunidade celular e que também ajuda a que haja respostas diferentes à infecção por Covid-19. Nomeadamente, os estudos que estão a decorrer são sobre a vitamina A, a vitamina C, a vitamina D, o zinco e o selênio. As mais conhecidas são estes estudos sobre estas vitaminas. Nomeadamente o D, em relação a situações mais graves e de doença, portanto, acho que é vantajoso estar a ter um aumento da vitamina D em relação à recuperação. Mas em relação ao sistema imunitário, eu vou passar a palavra neste momento à minha cara colega do comitê, doutora Catarina Maia, que nos vai falar realmente sobre o que é a imunidade e qual é a importância da imunidade em toda esta situação realmente de inflamação grave provocada pelo SARS-CoV-2. Muito obrigada, doutora Maria Almeida Santos, nossa médica de medicina geral e familiar. Acho que foi uma excelente apresentação. Queria só confirmar se a doutora Catarina Maia já tem microfone ligado. Já tem. Então, muito boa noite a todos. Obrigada, Teresa. Obrigada à doutora Maria Almeida Santos, que nos fez aqui esta apresentação brilhante sobre este tema tão atual. E por isso, é por isso que eu gosto de trabalhar com a Dual Life e que gosto de trabalhar neste comitê, porque nós aqui, eu já disse isto aqui outras vezes, mas nós aqui trabalhamos com o coração. E é por isso que isto corre tão bem, é por isso que nos respeitamos tanto, e é por isso que aproveitamos o melhor que cada uma de nós traz para beneficiar, quer nossa própria evolução, porque eu aprendo imenso de cada vez que aqui venho, mas também beneficiar aqueles que nos estão a ouvir, e por isso é muito, muito obrigada pela oportunidade que me dão de estar aqui convosco e de partilhar um bocadinho daquilo que eu sei convosco. Pronto, cabe-me agora falar aqui um bocadinho sobre a imunidade, porque a boa notícia no meio disto tudo é que nós temos um exército a defender-nos destas coisas todas. E quando nós ouvimos falar na imunidade, eu que sou da área do direito, essa é a minha formação de base, não é? Sou uma apaixonada pelo direito. No direito romano estudava-se um bocadinho a imunidade noutro contexto. A imunitas, que era uma prerrogativa que o imperador tinha de proteção contra os agentes externos, as pessoas que vinham de fora de Roma, e então aquela imunitas protegia o imperador e evitava que houvesse, por exemplo, ações contra o imperador, que lhe pedissem responsabilidades. Então a imunidade é sempre vista como uma palavra de proteção de qualquer coisa, a nossa proteção contra qualquer coisa. E a imunidade aqui é exatamente a mesma coisa. Então, quando nós falamos de imunidade, o que estamos a falar é uma resistência natural ou adquirida de um organismo vivo a determinado agente
que pode ser um agente infeccioso, pode ser um micróbio, pode ser um veneno, pode ser uma toxina, mas também pode ser um agente interno, porque quando nós estamos doentes, as nossas células, quando morrem, ou quando se multiplicam, ou quando se diferenciam, também criam agressões contra nós próprios. E aí o nosso sistema imunitário também tem que reagir. É assim que ocorre, por exemplo, nas doenças oncológicas, não é? Aquelas células que se diferenciam e que vão crescendo são também agentes tóxicos para o nosso organismo e que o nosso sistema imunitário tem que agir e tem que nos defender. Então, a função do sistema imunitário vai ser defender o nosso corpo dos invasores, quer internos, quer externos. Agora, o sistema imunitário tem uma estratégia muito simples e que, se vocês pensarem um bocadinho nisto, faz todo o sentido e vão reter. Então, o que é que o nosso sistema... A estratégia é reconhecer o inimigo, mobilizar forças e depois atacar para destruir. É tão simples quanto isto. Então, ele vai tentar reconhecer, vai tentar juntar forças e depois vai tentar eliminar esse inimigo, não é? Esse agente infeccioso. Agora, todas as pessoas nascem com uma imunidade que se chama imunidade inata, não é? E depois a imunidade adquirida é aquela que nós vamos adquirindo, que se vai construindo ao longo da vida com o nosso contacto com os diversos vírus, com as diversas bactérias. É isso que se chama a tal imunidade de grupo, hoje se fala tanto, não é? É à medida que nós vamos contactando com vírus e bactérias, o nosso sistema imunitário é tão inteligente que ele vai reconhecendo, tem um data center, como se fosse lá arquivando todos aqueles que são reconhecidos inimigos. Então, nós agora imaginem, vamos contactar com o coronavírus. A próxima vez que contactarmos com o coronavírus, porque ele vai ficar, não é? Vamos ter que conviver com ele para sempre. A próxima vez que contactarmos com ele, o nosso sistema imunitário já vai reconhecer e, em vez de começar a história toda do princípio, já vai ao seu arquivo e vai dizer, olha, este é o coronavírus, então agora vem esta proteção, e então vamos tentar destruir este vírus, porque dependendo do agente invasor, são mobilizadas forças especiais. Já vamos ver ali um bocadinho mais à frente como é que tudo isto funciona. Como eu estava a dizer, a imunidade inata é aquela com a qual nós nascemos, não é? E, portanto, como ainda não contactamos com agentes externos, o nosso sistema imunitário reage sempre da mesma maneira, cada vez que encontra um agente desconhecido, e depois, à medida que vamos crescendo, que vamos contactando com o mundo exterior, então nós vamos reconhecendo, vamos construindo a nossa imunidade, obviamente com a nossa alimentação, com o nosso estilo de vida, com a nossa gestão do stress. Tudo isto serve para fortalecer o nosso sistema imunitário, mas já vamos ali falar um bocadinho mais à frente. Então, neste slide, estão aqui os órgãos principais do sistema imunitário, e já falámos deles aqui noutras sessões, e portanto eu vou só passar assim rapidamente, mas só para termos a noção de que as superfícies internas e externas do nosso corpo são as primeiras barreiras contra os micro-organismos patogénios. Então, nós, quando falamos de órgãos do sistema imunitário, não nos podemos esquecer que antes destes órgãos todos que aqui estão, das amígdalas, do timo, da medula, dos gânglios linfáticos, das placas de Peyer, que são importantíssimas para a nossa imunidade, estão no intestino, no nosso intestino, o apêndice, tudo isto são órgãos do sistema imunitário, mas antes disto nós temos as barreiras físicas protetoras, e aí está a nossa pele, estão as nossas mucosas, por exemplo, dos olhos, da boca, do nariz, são quase as portas posterior com as quais nós contactamos com o mundo à nossa volta e através das quais estes agentes invasores podem entrar. Então, é indispensável nós não nos esquecermos que estas barreiras exteriores nós temos que as proteger, temos que lhe dar as condições para elas manterem aquilo que nós chamamos microbiota, e a microbiota da pele, por exemplo, é a quantidade de micro-organismos, das tais bactériazinhas boas que lá estão exatamente para nos proteger. Então temos que manter uma pele saudável, temos que manter a nossa microbiota dos olhos também saudável, então muito cuidado com o tipo de maquilhagem que se usa, muito cuidado com os tipos de produtos que se usa para limpar os olhos, muito cuidado com as pastas de dentes que usamos, porque todos esses produtos que não sejam adequados a essa tal microbiota, e portanto a essa barreira de bactérias que impede
que estes vírus entrem no nosso organismo, vai ser determinante para que nós mantenhamos esta defesa. E antes do vírus ou da bactéria entrar no nosso organismo, então é barrada ali nas nossas barreiras físicas. Muito importante isto. Obviamente que depois nós, à medida que o vírus entra dentro do nosso organismo, então o que vai acontecer é que vai ser este exército que nos defende, vai ser ativado e vai começar a trabalhar. Então, só para passarmos aqui muito rapidamente sobre estes órgãos, nós temos aqui, Teresa, passa só um bocadinho antes, a medula e o timo são então são órgãos determinantes, e eu diria que o timo é quase como o órgão que orienta ali, que dá aquele primeiro sinal das nossas células imunitárias, não é? Ele fabrica ali umas células importantíssimas, umas células de defesa, são os tais, o timo fabrica os linfócitos T, vem do timo. Então, o que é que essas célulazinhas do timo fazem? Vejam bem a importância. Elas andam a passear no nosso corpo para perceber que se na superfície das células há algum agente que elas não conhecem. Então, se elas virem que há algum agente que elas não conhecem, elas vão ativar o sistema imunitário e dizem, atenção, há aqui uma coisa que eu não estou a conhecer, venham cá ver o que é. Então são mobilizados as células linfáticas para irem até àquela superfície da célula perceber o que é que se lá está a passar. E por isso eu dizia que ela é quase que ali o órgão que dá aquela orientação. Depois temos aí a medula óssea é importantíssima também no fabrico de glóbulos brancos, não é? Os glóbulos do nosso sistema imunitário. Depois temos aí os gânglios linfáticos. Portanto, o nosso sistema linfático é composto por gânglios e por vasos. É muito importante o sistema linfático para a troca de substâncias entre o sangue e os outros tecidos do corpo. Portanto, é importantíssimo nós temos o sistema linfático a funcionar corretamente e o mais desintoxicado possível. Os vasos linfáticos vão então formar uma rede fina de vasos que estão constantemente a drenar fluidos dos diversos tecidos do corpo para a linfa e da linfa para lá. Os gânglios vão filtrar e limpar a linfa e vão encaminhá-la para a veia cava superior, que normalmente é por essa veia que eles vão entrar na corrente sanguínea. Então, vocês imaginem os nossos gânglios linfáticos como se fossem estações de tratamento. Não é? Nós ouvimos aí estações de tratamento de águas residuais, é exatamente aquilo que os gânglios linfáticos fazem. Recolhem ali aquelas impurezas todas, filtram e tornam a pôr na circulação. É assim que funciona. Vocês imaginem bem como é que o nosso corpo está bem feito. Depois temos aí o baço. O baço desempenha também uma variedade de tarefas no sistema imunitário, no que respeita à produção também, não só, mas também de células imunitárias. Para a medicina tradicional chinesa, o baço é um dos órgãos responsáveis pela produção do sangue, e portanto também importantíssimo aí, e pela transformação dos alimentos, não é? Pela nutrição dos nossos órgãos, do nosso sangue. Depois temos aí as amígdalas. As amígdalas é engraçado porque a maior parte das pessoas não sabe que nós não temos só aquelas amígdalas no fundo da garganta, não é? Temos também as amígdalas da língua. Então, aquelas amígdalas palatinas, que é aquelas que nós vemos quando abrimos a boca, são aquelas que são mais visíveis, mas nós não nos podemos esquecer que no fundo da nossa língua, encostada a essas amígdalas, também existem outras amígdalas. Então, muitas vezes há pacientes meus que me chegam a dizer, eu tenho umas borbulhinhas mesmo no fundo da língua encostada às amígdalas. É exatamente nas amígdalas. Portanto, há ali tecido linfóide que nos dá sinal de que alguma coisa se está a passar no nosso sistema imunitário. Depois, no intestino, obviamente que no intestino, como eu estava a dizer, essas placas de Peyer são importantíssimas. O intestino desempenha um papel central na defesa do organismo contra os patógenos. Vocês imaginem que mais de metade das células que produzem anticorpos são encontradas nas paredes do intestino. E, portanto, já falámos disto aqui milhares de vezes. Nós temos que ter muita atenção à nossa saúde intestinal, porque ela é determinante para o fortalecimento do nosso sistema imunitário. É determinante para que este exército, que vamos falar agora a seguir, esteja ativo
forte e consiga combater todos estes vírus, os Covid e tantos outros que existem por aí, e mais as bactérias e mais os fungos e por aí adiante. Então, Teresa, eu ia pedir que passasses, então agora, o nosso exército, aqui está ele. Então, eu trouxe aqui esta imagem só para vocês ficarem com a noção de que isto de facto é um exército. E cada célula do sistema imunitário tem uma função específica. Agora, eu não vou passar por todas, porque isto demoraria muito tempo, mas passar aqui algumas só para vocês terem noção de que a carinha delas tem tudo a ver com aquilo que elas fazem. Então, só para vos enquadrar um bocadinho, que quando nós ouvimos falar em anticorpos, o que estamos a dizer é que são proteínas que são produzidas pelas nossas células imunitárias, pelos nossos glóbulos brancos, e que se vão ligar às substâncias que o sistema imunitário reconhece como invasoras e vai estimular então essa resposta imunitária. Ouvimos falar em anticorpos e antigénios, não é? Depois a doutora Maria Almeida Santos falava ali há bocadinho das citocinas, e as citocinas de facto encontram-se muito no processo inflamatório e são o quê? São mensageiros. Para quê? Para que é que servem essas citocinas? Para que é que nós, quando dizemos produzem-se muitas citocinas quando há processo inflamatório, quando há doença? Porque as citocinas são os tais mensageiros que vão chamar estas célulazinhas todas para virem até ao local da inflamação. São essas tais citocinas que são produzidas, é como se fossem o mensageiro que leva a mensagem e diz: venham cá para aqui, olha, agora vens tu. São elas que fazem este trabalho. Depois, olhem, eu vou-vos dizer só aqui, para terem noção, que é uma coisa importante, é uma coisa engraçada. Vocês estão a ver ali as células do sistema imunitário e vocês vejam, por exemplo, aquele boneco verde que está com uma pistola na mão na segunda fila, ali na segunda fila, exatamente, Teresa. São as células, os linfócitos B, e então esses glóbulos brancos vão produzir anticorpos específicos para determinado antigénio. Portanto, eles perceberam que havia um agente invasor e vão produzir anticorpos específicos para esse agente invasor. Eles fazem essa afinação para perceber qual é o antigénio que têm que produzir. Depois, olhem só aquele que tem ar de polícia lá em cima, na fila de cima com ar de polícia, que são as células T-helper, é assim que nós chamamos, não é? São os ajudantes auxiliares, que vão ajudar as células B, estas que eu disse anterior, a produzir anticorpos para esses antigénios. Portanto, eles vão ajudar e vão ajudar também na ativação de umas células, que são as células, as killers, são as natural killers, que são quase aquelas que têm licença para matar. Também estão aí na fila de cima, ao lado do polícia, têm uma espada na mão, ao lado do polícia. São as natural killers. Estas têm licença para matar, ou seja, quando elas reconhecem um agente invasor, imaginem, nós já tínhamos contactado com o coronavírus e para a semana que vem iríamos contactar outra vez. Estas natural killers, quando percebessem que aquilo era o coronavírus, tinham licença para matar, sem andar a pedir licença aos outros glóbulos brancos, estão a ver? Estes são grandes defensores, são os nossos grandes defensores. Depois, o polvozinho que está lá também, o que ela vai fazer é um ajudante também das células T, e por isso é que ela é um polvo, porque esse polvo vai ajudar a reconhecer os agentes invasores, portanto elas são ajudantes das células T. Sei lá, tem o macrófago, que eu acho muita piada, que é o amarelo, são células muito grandes, e o que eles vão fazer vão comer as bactérias e outras células estranhas, e portanto vão comê-las. Vocês não sei se já viram alguma vez, elas têm assim uma boca, parece mesmo uma boca, e depois à medida que o agente invasor ali se encosta, elas fecham-se sobre ele e quase, parece mesmo que o estão a comer. É muito engraçado. Pronto, os neutrófilos é o que está aí na fila de baixo e que vai a correr. Os neutrófilos são glóbulos brancos que vão também comer e matar bactérias e outras células estranhas, portanto os neutrófilos são muito importantes também nas doenças oncológicas. Bom, são importantes. E uma coisa importantíssima que eu queria dizer é que aí as células T reguladoras, que são as que estão na segunda fila ao lado do amarelo, a célula vai se rir em cima do cavalo, não é?
está assim a rir-se como vencemos, é a célula do nosso sistema imunitário que vai ajudar a finalizar a resposta imunitária. Ou seja, depois desta batalha toda, as células T reguladoras, quase como é o carro vassoura, estão a ver se ficou tudo bem, se ficou alguma coisa para trás. E, portanto, vocês vejam de que forma é que o nosso sistema imunitário, de facto, é maravilhoso, está tão bem organizado que nós, de facto, o nosso corpo é uma máquina perfeita. E eu cada vez tenho mais a certeza de que ele tem uma energia inata, uma força vital inata, que o faz ter tudo para se autocurar. Nós só temos que lhe dar aquilo que ele precisa, que é o combustível que ele precisa e que são os nutrientes que ele conhece e que utiliza de forma perfeita para pôr tudo isto a funcionar. É maravilhoso. Teresa, podes mudar? Pronto, isto era aquilo que eu vos trazia, que trazia aí a cada um. Depois vocês ficam com a informação que está lá a descrição do que cada uma faz. Agora, uma coisa importante e que nós não nos podemos esquecer, porque a doutora Maria Almeida Santos disse aqui uma coisa importantíssima, que foi, agora a média de dias desde que contactamos com o vírus até que ele se manifesta, são 5 dias, não é? E, portanto, aqui nesta barrazinha nós temos em que período é que a imunidade inata é ativada e depois em que período é que a imunidade adquirida começa a funcionar, se a imunidade inata não consegue, desde logo, resolver aquela questão. Então, desde que temos contacto com aquele vírus ou com aquela bactéria e nas primeiras 12 horas é a nossa imunidade inata que está a trabalhar. Então, quais são as... Primeiro, importante, nossas barreiras físicas, como eu já vos disse há bocado, os olhos, a boca, o nariz, a pele. Depois, quais são as célulazinhas destas que eu vos disse que estão a trabalhar? Estão cá os fagócitos, que são aqueles que comem as bactérias e os vírus. Estão as células dendríticas, que são aquele polvo, não é? Que procuram onde é que estão os agentes invasores. E depois estão as natural killers. As natural killers são aquelas que têm licença para matar. Então, reparem que nas primeiras 12 horas, o sistema que está a funcionar é a nossa imunidade inata. E são estas células. Entretanto, imaginem que este sistema não consegue debelar este vírus ou esta bactéria, começa então a nossa imunidade adquirida a trabalhar, muitas vezes até acontece em simultâneo, não é? Como já vamos ver aqui a seguir, e então temos aí os linfócitos B, os linfócitos T, as células T efetoras, os anticorpos, então começam a funcionar e o que é que eles fazem? Podes mudar, Teresa, o slide, por favor. O que vai começar a acontecer é que tudo isto começa a funcionar em sinergia, tal e qual como os suplementos da tua live. Tudo isto começa a funcionar em sinergia, começam a ser libertadas as tais citocinas, que são os tais mensageiros e que vão avisar as células do sistema imunitário de que alguma coisa ali se passa e começam a mobilizá-las, não é? Começam a mobilizar este exército e começa, entretanto, também a ser ativada a nossa imunidade específica, a tal imunidade adquirida, que nós vamos conquistando ao longo do tempo. Eles vão lá aos arquivos do software, vão ver se em algum momento já contactaram com aquele vírus, como é que o vírus se comporta, quanto tempo, qual é o seu estado agudo, de que forma é que ele ataca, e começam a delinear uma estratégia de defesa. E isto tudo se passa no nosso corpo a todo momento. Agora vejam de que forma é que isto é maravilhoso. Outra coisa importantíssima é que o nosso sistema neuroendócrino começa também a funcionar, porque como vocês sabem, que nós aqui também já falámos disto, as hormonas são também mensageiros. São mensageiros que dão indicações às nossas células, aos nossos órgãos, de que forma é que eles têm que trabalhar. Então, enquanto as citocinas vão dar indicações ao sistema imunitário, aos glóbulos brancos, de que forma é que eles têm que atuar perante aquele vírus, o que as hormonas vão fazer é dar indicações às nossas células, aos nossos órgãos, como é que têm que trabalhar em sinergia com o sistema imunitário para que nós consigamos defender-nos o mais eficiente possível e o mais rápido possível contra aquele agente invasor. Teresa, podes passar. Então, este slide que eu vos trouxe aqui foi exatamente para vocês perceberem de que forma é que tudo isto funciona no nosso corpo e, portanto, cada vez que nós contactamos com estes agentes, vai então a nossa imunidade inata começar a trabalhar, vai ativar-se o nosso sistema imunitário inato, não é? E depois
essas tais células dendríticas, que são o polvozinho, começam a procurar ali onde é que há ali mais agentes invasores e vão dar impulso à resposta defensiva, vão ativar as células imunitárias que nos possam defender. Ao mesmo tempo, são ativados os glóbulos brancos que vão reconhecer, vão procurar nos arquivos se já estiveram em contacto com aquele agente invasor, e se não estiveram, vejam bem como é que isto funciona tudo maravilhosamente, se não estiveram, nós temos uns glóbulos brancos que são especializados em levar o vírus e apresentá-lo aos outros glóbulos brancos para que eles façam o scan e tirem então, imaginem, é como se tivessem a tirar-lhe a identificação, como na polícia, não é? Pera, o senhor identifique-se, por favor. É exatamente o que os nossos glóbulos brancos, há uns especializados nisto, que levam o vírus até aos outros e dizem, olha, agora lá, qual é o teu nome, como é que tu te comportas, durante quanto tempo atuas, para quê? Para ficar em arquivo. Para a próxima vez que isto acontecer, já sabermos onde é que aquilo está tudo arquivado. Então isto é maravilhoso, o nosso sistema imunitário é maravilhoso. Pronto. Depois esta resposta imunitária específica vai se ativar e por aí adiante vai-se começar a desenvolver toda esta resposta imunitária para que tudo isto funcione da forma melhor e da forma mais eficaz. Estas imunidades interagem constantemente, influenciam-se, que seja através, direto ou indiretamente, através de moléculas que vão atraindo, vão ativando células, tudo isto em tempo recorde e tudo em sinergia. Não se esqueçam, cada sistema atua em relação com o outro, influencia sobre ele, através do envio de mensageiros, através da ativação celular. Isto é uma coisa espetacular. E normalmente um estímulo não desencadeia só uma resposta, desencadeia várias respostas, e por isso é que eu estava a dizer que muitas vezes estes sistemas funcionam em simultâneo. Não é primeiro um e depois outro, vão funcionando logo em simultâneo. Só vos quero deixar mais uma informação para fechar, que é uma resposta imunitária normal funciona da seguinte forma. O sistema reconhece o antigénio potencialmente nocivo ao nosso corpo, vai ativar e mobilizar forças para se defender, vai atacar o antigénio e vai controlar e finalizar o ataque. Eu disse-vos lá atrás que há umas células que são especialistas em varrer a zona da inflamação e perceber se lá ficou alguma coisa ainda. Elas vão confirmar se a resposta imunitária pode terminar. Portanto, vocês vejam até que ponto é que nós estamos pensados, meu Deus do céu, somos umas máquinas perfeitas. Nós é que estamos sempre a pôr areia na engrenagem, porque se nós deixássemos isto... olhem, eu na quântica, muitas vezes vão aparecendo alertas, quando eu estou a fazer o exame na quântica vão aparecer alertas. E há um alerta que aparece muitas vezes e que diz assim, a vida cura-se a ela própria, pare de interferir. Portanto, vejam se a máquina não tem razão. Tem sempre razão. Pronto. Agora, o que é que eu ia dizer? Só para vos deixar aqui quais é que são então os fatores que apoiam a nossa imunidade. Já falámos aqui, a doutora Maria Almeida Santos também já falou neles, que são os 5 pilares da saúde. Nós não nos podemos esquecer que temos que trabalhar estes 5 pilares, porque nós não somos só corpo físico, nós somos muito mais do que a soma de todas as nossas partes, somos aquilo que se vê, mas somos também e principalmente aquilo que não se vê. E, portanto, nós temos que trabalhar tudo isto em conjunto, temos que trabalhar o nosso detox, temos que trabalhar a alimentação consciente, o exercício físico, a gestão do stress, a suplementação. Não se iludam, porque nós neste momento, nos tempos que correm, não podemos abdicar deste pilar da suplementação. Por muito boa alimentação que façamos, por muito que trabalhemos todos os outros pilares, não há forma de evitar suplementar. Este é um pilar tão importante quanto os outros. E por isso nós, quando escolhemos suplementação, temos que escolher suplementação de qualidade, temos que escolher suplementação segura, de confiança, temos que saber de onde é que vêm as coisas, de que forma são fabricadas, o que é que está em cada suplemento e, portanto, foi por isso que nós elegemos a Dual Life e estamos aqui todos a dar a cara por este laboratório. A doutora Teresa já disse muito bem que é um laboratório fora da caixa e que nos dá todas estas garantias de segurança. Em relação aos suplementos que nós escolhemos para a prevenção, para trabalhar a prevenção
à Covid e ao coronavírus e a todos os outros vírus, nós deixamos aqui, há aqui coisas importantíssimas que nós temos que trabalhar, então vamos ter que fortalecer a imunidade. A doutora Maria Almeida Santos já nos disse que existem estudos que hoje estão a ser feitos já na cura do coronavírus, da doença da Covid-19, mas isto já é conhecido de nós, estudos que existem sobre o papel destas vitaminas na prevenção. Portanto, vitaminas lipossolúveis, como é a D, E e K, a vitamina C, escusam de me perguntar sobre vitamina C, que já sabem o que é que eu vou dizer, respiratório superior, porque na verdade é este trato respiratório superior que é mais afetado pelo SARS-CoV-2, não é? Pela Covid-19, e depois os minerais como o zinco, o iodo e o ferro, são indispensáveis, porque são também indispensáveis na cascata dos radicais livres. Então, nós escolhemos aqui uns suplementos que achamos que estes são aqueles que são inegociáveis, não há negócio, estes têm que estar na prevenção da Covid-19. Então, eu começava aqui pelo ProImmune, e portanto o ProImmune é conhecido de todos que é um suplemento que é um suplemento recente, foi pensado há muito pouco tempo e foi pensado exatamente porque já se acreditava que iria ser essencial para nos defender deste novo vírus e das estirpes que por aí andam. Ele foi feito com base em estudos que foram efetuados em pesquisas que foram efetuadas em 2020, tem aqui um elevado conteúdo de potenciais inibidores das proteases virais, que é aquilo que permite que o vírus se replique. E portanto eu vou só dizer-vos assim de raspão o que é que aqui está, que é importante. Tem aqui flores da acácia do Japão, tem aqui uma fórmula de zinco orgânico, e nós estávamos aí a dizer que o zinco é indispensável para o fortalecimento do sistema imunitário. Este suplemento tem zinco orgânico, é obtido a partir de umas células de umas leveduras. Depois tem a raiz da chicória, a inulina é muito importante para a saúde intestinal. Tem o própolis, que é indispensável também para o fortalecimento do sistema imunitário, como vocês sabem. Tem a raiz de sálvia, tem aí o extrato do própolis verde também. E, portanto, este suplemento é um suplemento que não é negociável, tem que estar na prevenção deste vírus. Muito importante, este suplemento está exatamente direcionado, tem um tropismo, ou seja, está direcionado para o combate, prevenção e combate às infecções virais. Tal e qual como o Borrelia está mais para as infecções bacterianas ou provocadas por fungos. Pronto, depois temos aí a vitamina C, e como vocês sabem, a vitamina C é a minha preferida, não é? Como toda a gente sabe, que eu sou fã desta vitamina. Esta vitamina está sempre, anda comigo todos os dias do ano, 365 dias por ano, ou 366, várias vezes por dia, e este suplemento tem aqui o benefício de ter 3 alimentos que são dos mais ricos em vitamina C. Portanto, vocês sabem que a vitamina C é indispensável para o sistema imunitário, ela é indispensável na medula para a diferenciação dessas tais células do sistema imunitário que nós vimos lá. Elas nascem todas da mesma forma e depois vão-se diferenciando, cada uma para a sua. É como nós tiramos os cursos, não é? Cada um tira o seu curso e cada uma tira o seu curso. E a vitamina C é determinante para isso. Então tem a acerola, tem a rosa canina, tem as bagas de camu-camu, que são dos alimentos mais ricos em vitamina C. Depois temos aí o óleo dourado, e o óleo dourado, a doutora Maria Almeida Santos também já passou por ele, quando falou dos estudos que têm estado a ser feitos por causa da vitamina D e por causa da vitamina E, da vitamina A. Este óleo é um óleo de 13 sementes, é indispensável para diminuir os estados inflamatórios. Tem lá a vitamina D, que é também, como vocês sabem, as funções dela são como se fosse uma hormona, não é? Por isso lhe chamam também mensageira, mas ela é determinante aí na modulação da nossa imunidade. Depois tem a vitamina K2-MK7, que também é indispensável na questão da metabolização do cálcio, e tem a vitamina E, que é também muito importante para os estados inflamatórios. Depois temos aí o nosso sano vital. Nós não nos podíamos esquecer, obviamente, das nossas crianças, e as nossas crianças não são adultos pequenos, e portanto têm que ter um suplemento adaptado à sua idade.
até aos 12 anos é quando o nosso sistema imunitário está a formar, e portanto nós temos que dar aos nossos filhos, aos nossos netos, que eu ainda não tenho, mas é ter, se Deus quiser, temos que lhe dar aquilo que for melhor, aquilo que eles precisam, adaptado à sua idade, para eles se fortalecerem ao máximo. Pronto. E aqui o Sano Vital tem aqui ingredientes vegetais naturais, tem frutos, mas também tem o tal zinco, que é muito importante para fortalecer o sistema imunitário. Portanto, tem alho, tem sementes de abóbora, tem a cerola também, tem a rosa canina, que também é outra das fontes de vitamina C, tem a moreira, tem mel. E, portanto, tudo isto são suplementos importantíssimos para o fortalecimento do nosso sistema imunitário, das crianças, neste caso. Teresa. Pronto, o My Blood, eu chamo-lhe sempre o nosso multimineral, não é? Multivitamina e multimineral, e portanto ele tem aí o nosso hemograma líquido. Nós, com a sinergia que se encontra neste suplemento, conseguimos que o nosso sangue esteja o mais saudável possível e que estejam criadas as condições para que tudo funcione da melhor forma, que os nossos órgãos sejam alimentados da melhor forma para que consigam funcionar. E portanto tem os frutos vermelhos, tem a beterraba, depois tem também minerais, tem vegetais de folha verde escura, espinafres em concreto, e portanto tem a vitamina B12, muito importante também aqui nesta situação. Depois o ProSelect, para aqueles que querem fortalecer o sistema imunitário, tem os cogumelos, tem a vitamina B17, que é das sementes dos caroços de alperce, e que tudo são estimuladores do sistema imunitário, fortalecedores do sistema imunitário, e que, eu não dizia estimuladores, dizia moduladores do sistema imunitário, e são fortalecedores das nossas defesas. E depois, obviamente, a clorofila, que está aqui porque é indispensável. A clorofila é, por natureza, um dos maiores oxigenadores celulares, e ouvimos a doutora Maria Almeida Santos dizer que o coronavírus provoca falta de oxigenação, não é? Então a clorofila irá ajudar as nossas células a estarem bem oxigenadas, fazerem o seu papel de forma perfeita, ao mesmo tempo que vai ajudar na desintoxicação e na manutenção do nosso intestino saudável. E eu disse-vos que é indispensável termos um intestino saudável para que o nosso sistema imunitário esteja em pleno funcionamento. Pronto, agora eu ia passar novamente a palavra à doutora Maria Almeida Santos para nos contar o resto da história. Então, em relação ao tratamento e à regeneração, depois das informações que vos dei sobre as doenças, além da prevenção, temos que, em situações de doença, já então juntarmos à base que foi descrita muito bem pela doutora Catarina Maia, além do Proimune, da Vita C, do Regenol, portanto, juntamos também o Borlis Pro. Eu há bocado expliquei que a maior parte dos vírus dão, portanto, baixa de imunidade e que surgem fungos, nomeadamente as cândidas e outros fungos. Portanto, o Borlis Pro apoia realmente, suporta também, todos eles suportam a imunidade celular, mas, portanto, é na luta contra as bactérias, que normalmente são uma das complicações das doenças virais, e muitos doentes, mesmo internamente, a seguir a estarem, portanto, ventilados com o coronavírus, vão para a enfermaria e a seguir têm uma infecção bacteriana, portanto, hospitalar. Portanto, o Borlis Pro ajuda, de facto, nesse combate. Temos também, nas situações em que os utentes, e agora cada vez mais, têm dores de cabeça, temos o Promigrene. O Promigrene ajuda, portanto, nessa situação que, portanto, os utentes se queixam, e também ajuda na parte da recuperação do stress, juntamente com o Prorelaxin. Os utentes estão muito ansiosos, deprimidos, e, portanto, é importante que nesta situação de doença juntemos, de facto, estes dois suplementos e que nos ajudam, de facto, a recuperar mais rapidamente e, pelo menos, termos algum controle sobre a situação. Quando estamos com a gestão do stress, portanto, bem definida, bem controlada, também ajudamos mais rapidamente o corpo a regenerar-se. Nós sabemos também que a própria doença respiratória, inclusive mesmo nas situações de asma, a parte da ansiedade
complica a patologia, portanto. E o pró-relaxing ajuda realmente a que o organismo relaxe, tenha um bom sono e alivie esse stress. Em relação, digamos, ao colagênio, também tem havido cada vez mais queixas de fadiga, de doença osteoarticular, e o colagênio realmente com a glucosamina, com droiquina, ácido hialurónico, portanto recupera o nosso sistema osteoarticular e também a nível do nosso sistema de fibras e músculos, portanto é muito importante, porque se os ossos nos dão a nossa forma, são os músculos e os tendões que de facto nos dão essa força e que nos aguentam em pé, não é? Se eles não estiverem realmente bem nutridos, só os ossos por si, se tiver um esqueleto na mão, se não tiver à volta os tendões e portanto todos os músculos, o esqueleto cai, não se aguenta. São realmente, e o colagênio é ótimo para esse suporte. A nível do ProStick também contribui nesta fase de doença, portanto, menos grave, não é? Porque os doentes internados, pronto, infelizmente, não lhes damos suplementos, e normalmente, infelizmente, estão em coma induzido, mas aqui o ProStick realmente ajuda no sistema osteoarticular e também musculoesquelético. Portanto, estes são suplementos que nós realmente privilegiamos. Mantemos a clorofila, pelas razões que já foram há bocado explicadas pela doutora Teresa. Em relação aqui, o que é que juntamos também mais no aloés? O aloés tem aparecido, como há bocado disse, vários casos de diarreia, náuseas, vômitos, e a nossa imunidade, através das placas Peyer e da parede intestinal, é muito importante que elas estejam, portanto, fortalecidas. E o aloés aqui é realmente um suplemento ótimo. Falando do aloés, embora não esteja aqui, a doutora Catarina falou também muito bem da nossa pele. A nossa pele é o primeiro embate e nós temos realmente toda a linha aloés, que é muito importante para essa proteção. Tanto o shampoo como, portanto, o gel de banho, como o nosso protetor de mãos, portanto, tudo isso é importante para proteger. Portanto, a gama aloés é espetacular, tanto da parte cosmética como no suplemento. Na regeneração, também acrescentamos o Dual Life Dia e o Dual Life Noite. O Dual Life Dia, portanto, para realmente também combatermos a fadiga, tanto física como mental, estamos mais ativos durante o dia, termos realmente o suporte também cardiovascular, visto também alguns utentes que a parte cardiovascular fica muito, portanto, atingida. E à noite, juntamente com o pró-migrênio e com o pró-relaxing, para termos uma noite mais descansada e recuperar, uma recuperação total do nosso corpo. O nosso corpo precisa de recuperar de todo este stress oxidativo que nos caiu em cima. Portanto, neste momento temos que realmente tentar colocar o organismo novamente no rumo que tínhamos anterior à pandemia. Depois a seguir temos o Slim Shake, embora esteja aqui o desafio Slim Shake, que vou passar à doutora Teresa. O Slim Shake, eu algumas vezes, já ultimamente tenho falado nisso, algumas vezes junto, porque o Slim Shake não é só para emagrecer. É um batido ótimo, que também ajuda nestas situações de doença. Muitos utentes têm falta de apetite, outras pessoas mais de idade têm também dificuldade em, portanto, alimentar-se, e também utilizo, então, neste caso, o Slim Shake, que é uma boa refeição, substitui uma das refeições, e também naquelas pessoas mais de idade também utilizo, em alguns casos, o Sun Vital. Além de ter a proteção, portanto, para a parte respiratória, portanto, e alérgica, também ajuda aqueles utentes que são mais idosos e que muitas vezes têm mais dificuldade em alimentar-se. Então, além do Slim Shake, também utilizo o Sun Vital em adultos. Embora os estudos foram feitos para crianças e idade mais de crianças, mas também há adultos que, de facto, neste momento utilizam
e usa o Sano Vital para recuperar. Passo a palavra à doutora Teresa Patinha. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Maria Almeida Santos. Já vai longe. Já vamos fora da hora, vamos então Exatamente, finalizar. Tentei abreviar. E como foi explicado, muito grata, como foi explicado, o Slim Shake de facto é um ótimo suplemento para substituir, não é suplemento, é alimento, ele de facto substitui a refeição e está em curso este programa Meu Novo Eu. Procura informações junto das pessoas que o convidaram, porque está em causa ganhar uma estadia na Polónia, porque nós acreditamos que até ao final do ano de 2021 iremos fazer formação de desenvolvimento pessoal na Polónia, o que vai implicar a viagem e aqui o prémio é de facto a estadia. Também está em curso, para quem é membro da Associação Saúde com o Coração, um plano de 90 dias para poder chegar a mais e mais pessoas com sucesso. E agora sim, terminar por promover aquele que vai ser o próximo Congresso de Saúde, realizado por este comitê que semanalmente está aqui às quintas-feiras. Vamos ter um Congresso de Saúde no próximo dia 27 de março. Coloque na sua agenda, porque o Congresso chama-se Keep Fit. Manter-se em forma, manter-se na crista da onda. E claro que sim, vai estar ligado aos 5 elementos que foram tão falados aqui esta noite. Vamos então terminar a sessão de hoje. Vou parar a partilha de ecrã para nos podermos despedir. Voltar a agradecer e pedir uma salva de palmas aqui, como é tradição na nossa sala, utilizarem o botãozinho em baixo, fazer um bocadinho de ginástica, não é? Um bocadinho de atividade física, para podermos bater palmas às minhas queridas doutora Maria Almeida Santos, médica de Medicina Geral e Familiar, que eu preocupei mais com o microfone do que em fazer a apresentação, as minhas desculpas, e a minha querida doutora Catarina Maia, naturopata, que também trabalha com medicina, aliás, naturopata, medicina tradicional chinesa, homeopatia e medicina quântica, e tem uma base de direito, como tiveram a oportunidade de ver. Por isso, trabalhamos com o coração, isso passa aqui todas as semanas e é o segredo da nossa sinergia. Eu acho que se não fosse assim, não podia ser de outra maneira. Sou tão grata por contar com todas as pessoas que fazem parte deste comitê e que todas as semanas estamos aqui para trazer o nosso melhor e vos ajudar a vocês a receberem informação que possam pôr em prática e cuidarem da vossa saúde. É a melhor maneira de nós atravessarmos o que estamos a passar, é sermos saudáveis e felizes. E por isso, alimentar os 5 elementos e cuidar de nós com amor e carinho e segurança e tudo o que temos direito. Está certo? Mais um beijinho grande, agradecer a todos uma vez mais a vossa presença, estamos para lá e para lá da hora, respeitar quem está nos países que é mais uma hora, por isso bem-ajam, muito gratos pela vossa presença, espero que tirem proveito da excelente formação que foi hoje aqui, eu tirei notas, por isso a excelente formação que foi dada aqui hoje, doutora Catarina Maia, doutora Maria Almeida Santos, um beijinho grande a todos os diretores que estão em sala da Associação Saúde com o Coração, bem-ajam pelo excelente trabalho que estão a fazer, a atrair pessoas para esta comunidade. É sinergia com sinergia, saúde e oportunidade de desenvolver saúde financeira, que é uma das causas de stress e que causa falta de imunidade por stress e ansiedade. Portanto, reparem como tudo aqui tem que fazer sentido, é isso que nós fazemos aqui na Associação Saúde com o Coração. Um beijinho grande para todos, uma ótima semana. Continuam as atividades em curso, vejam no Telegram, marquem na agenda o dia 27 de março, porque vamos estar juntos nesse congresso, vai ser o nosso próximo congresso. E por isso, um beijinho grande. Agora, eu já disse um beijinho grande umas 3 vezes, agora é que é. Fiquem bem, uma ótima semana.